já pegar a sua Bíblia repetindo Lucas 1, do 46 ao 56. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te pedimos a tua graça para que tu possas conduzir o nosso coração. Dai-nos um ouvido aberto e um coração disposto a viver essa palavra. Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurado todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, e exaltou os humildes. Saciou os bens de bens os indigentes, e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com os teus olhos nos meus. Diante da saudação que Isabel faz a Nossa Senhora, a primeira atitude de Maria é uma atitude de reconhecer que aquele louvor que Isabel rendia a Nossa Senhora, ele deveria ir para Deus. Não querendo dizer que ela não deveria ser elogiada, porque depois ela vai expressar de outra forma isso. Maria, cheia do Espírito Santo, ela canta. Maria diz: minha alma glorifica ao Senhor. Ou seja, quando nós somos elogiados, nós temos que entender isso que Maria Santíssima entendeu. Aquilo a qual nós somos elogiados pela nossa inteligência, pelo nosso canto, pelo nosso cozinhar bem, pelo nosso falar bem, pelo nosso costurar, seja qual for o dom, a profissão e a aptidão que Deus deu, esse louvor deve ser para Deus. É como uma antena parabólica, onde ela está embaixo, mas é o sinal que ela pega de cima, que transmite algo. Então nós somos esses transmissores, e Maria, por excelência, ela vai sendo esse instrumento perfeito de Deus. Maria, mais do que um canal de Deus, fala São Bernardo Claraval que nós não devemos ser canais de Deus somente, mas reservatórios. O reservatório sempre tem em abundância algo para dar. O canal só passa as coisas por ele, mas o reservatório é alguém que se enche de Deus, dá para os outros, mas permanece cheio. E Maria era isso, e continua sendo mais ainda. Então Maria diz: minha alma glorifica ao Senhor. O grande segredo para a destruição do pecado, para vencer a nossa carne, para vencer o mundo, são os 3 inimigos do homem: a carne, o mundo e o demônio. Então, o que Maria nos ensina? Que é o louvor, é uma alma que é grata a Deus, plenamente grata, que vence tudo isso. E ela fala: meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. A igreja reconhece que de fato Maria também é salva por Jesus, mesmo ela sem ter nenhum pecado. Maria é salva por Jesus. Como, Moisés? Já foi explicado pelo dogma da Imaculada Conceição que o Senhor preserva Maria, a salva de uma outra forma, a preservando. E ela fala: porque olhou para a sua pobre serva. Na tradução mais original fala: porque olhou para a humildade. Só que Maria nessa hora não se diz humilde. Quando Maria fala o seguinte: porque olhou para a humildade da sua serva, não é que Maria se reconhece humilde como uma pessoa que tem o dom da humildade, não. Isso já seria orgulho. E Maria nunca foi orgulhosa, não teve nenhum pecado, nem sombra de pecado. Então, quando Maria fala porque o Senhor olhou para a humildade, está dizendo que olhou para o seu nada. A palavra humildade quer dizer homos,
a terra fértil, uma parte da terra que ela produz frutos. Então Maria se reconhece como essa terra pobre, mas que pode brotar frutos porque Deus olha generosamente para a terra do coração de Maria. No nosso louvor a Deus deve haver isso na nossa oração também. O reconhecimento da nossa pobreza, da nossa... Maria não reconheceu o seu pecado, claro que não, porque ela não tinha. Mas ela reconhece que mesmo sem pecado, ela diante de Deus continua sendo comparada a Deus como um nada. Mas Deus olha para essa mulher e vê a disposição do coração dela, de no seu nada Deus fazer tudo. E de fato o fez e continua fazendo pelas mãos dela. Tanto que os santos falam que a maior graça que é Jesus veio por Maria, porque as outras graças não viriam. Ela que é considerada pelos maiores teólogos, pelos santos doutores, como a medianeira de todas as graças. Não é um dogma, mas é um dado de fé que todos os santos padres praticamente concordam com isso. E vai falando ainda: por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Nós estamos indo contra a palavra de Deus quando nós falamos que Maria é uma mulher qualquer. Porque Maria, inspirada pelo Espírito, ela fala que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Esse texto levou a uma mulher, que era uma pastora evangélica, a ter uma experiência tão forte com a palavra, com Maria Santíssima, que ela buscou um pastor que era amigo dela e mostrou: pastor, olha aqui o que está falando a palavra. E ela mostrou esse versículo e fala: sim, irmã, é verdade. E ela falou: quem está fazendo isso é a Igreja Católica. Aí ele falou: minha irmã, funde, não saia da igreja, mas funde entre os nossos irmãos evangélicos uma congregação aonde leve Maria para os nossos irmãos evangélicos. Porque eles não entenderam ainda esta palavra e nem as palavras que exaltam Maria. Então, quando nós falamos assim: meu Deus, não pode colocar a glória de Deus para os homens. Claro que não. Mas quando nós reconhecemos a graça na vida de alguém, nós estamos glorificando a Deus. Quando eu falo que alguém tem uma voz bonita e reconheço o grande dom que é essa voz, eu estou dando louvor a Deus que deu essa voz. Qualquer dom que você tem, e quando você se admira que alguém tem um dom que é muito belo, você vai glorificar a quem? A quem deu esse dom. Então, quando você glorifica, você louva Maria, você louva um santo, não tem problema. Se tivesse problema, o próprio Deus não tinha louvado Maria. Oséias, que doidice é essa? Como é que Deus louvou Maria? Lucas 1, 26, fala que o anjo, ele elogiou Maria, ele louva Maria. E a voz do anjo é a voz de quem? O anjo falou por si mesmo o que deu na cabeça dele? Não. Ele falou aquilo que estava no coração de Deus. Então a Bíblia fala que Deus, ele honra e louva o homem justo. Então nós devemos ter esse cuidado. Lá em Hebreus, vai falando uma escala, Hebreus 11, 12, a escala dos homens de fé, e vai elogiando esses homens. São Paulo vai elogiando. Isso é um livro canônico. E tem o elogio desses homens de fé. O livro de sabedoria também tem um grande elogio. E tantos livros da Bíblia vai elogiando os homens de fé. Então a primeira bem-aventurança que é colocada na Bíblia é para Maria, quando Isabel fala: bem-aventurada és tu que acreditastes. Então hoje nós somos chamados a entrar na escola de Maria. Primeiro, na escola da fé. Segundo, na escola do louvor. Se as coisas estão dando errada, não é a murmuração, não é a reclamação, não é você falar para as pessoas erradas que vai mudar a sua vida. É você, de fato, ter um coração que confia. E a primeira atitude de um coração que tem fé é uma atitude de louvor. Porque o louvor mostra que nós reconhecemos que Deus é maior que o pecado. Que Deus é maior que o problema. Que Deus é maior que todas as situações que nós não podemos resolver. Tem até uma brincadeira que fala assim, né? O problema é impossível de resolver? Então não é problema, porque todo problema tem solução. Se não tem solução, não é problema, deixa com Deus. Então cabe a nós trabalhar por aquilo que é o possível, e Deus vai fazer o impossível. Tem um santo que fala o seguinte: vocês devem rezar como se tudo dependesse de Deus. E vocês devem trabalhar como se tudo dependesse de vocês. Ou seja, Deus dá graça, mas eu coopero. Santo Agostinho fala o seguinte: a natureza supõe a graça. Ou seja, a natureza se submete à graça.
Ou seja, uma coisa coopera com a outra. Deus me quer santo, como quis Maria. Deus nos quer no céu, como quis Maria. Maria já está de corpo e alma no céu. Mas nós precisamos cooperar como Maria cooperou. E reconhecer os feitos de Deus, entrando nessa escola. A escola da fé, a escola do louvor, a escola da humildade. Então nós somos a geração que proclama Maria bem-aventurada. Que até foi uma pergunta que me fizeram por mensagem há poucos dias, né? Para responder aqui no clube. Por que Maria tem tantos nomes, né? E respondo de forma bem simples. Os títulos que é dado a Maria é dado por 3 motivos. Por uma graça recebida, por um lugar da aparição de Nossa Senhora, ou por uma virtude de Nossa Senhora. 3 motivos. Você pode repetir em casa. Por uma graça recebida, por uma aparição de Nossa Senhora e por uma virtude que Maria tem. Por exemplo, uma graça recebida. Nossa Senhora do Bom Parto. A pessoa teve um bom parto, uma graça recebida. Um local que Nossa Senhora apareceu, Fátima, Nossa Senhora de Fátima, uma virtude. Nossa Senhora do Bom Conselho, uma virtude de Maria. Então nós vamos dando títulos, não é como um sinal de adoração, mas como um sinal de reconhecer todas as maravilhas que Deus fez em Maria. Santo Agostinho fala algo muito forte. Se toda a humanidade fosse só língua, e o nosso corpo fosse só língua no corpo, e começássemos a louvar a Maria, o louvor ainda não seria suficiente. Como sinal que o que Deus fez nela é algo que nós não podemos falar com palavras humanas. É algo maravilhoso. E ela vai reconhecendo isso. O que Deus fez na história de salvação dela. Na comunidade de Shalom nós temos algo chamado escrever a nossa história de salvação. Nós aprendemos isso com os santos. Santa Teresa de Ávila escreveu o livro da vida. Santa Teresinha escreveu a história de uma alma. Santo Agostinho escreveu Confissões. A nossa história de salvação, reconhecendo que nós fomos arrastados da lama do pecado, da podridão, que Deus nos deu tantos livramentos, Deus foi fazendo maravilhas em nós, e foi isso que Nossa Senhora cantou, o que Deus fez na sua história, na história da sua família. Embora Maria não teve pecado, mas ela reconheceu a história de salvação na vida dela. Nós precisamos reconhecer o que Deus já fez em nossa vida, porque um coração grato é um coração que gera Cristo, mas um coração ingrato é um coração que vai abortando Cristo. Nesse Natal, você quer de fato gerar Cristo ou você quer abortá-lo? É uma decisão nossa. E se nós cantamos com Maria, nós geramos Cristo. E se nós murmuramos, se nós somos orgulhosos, se nós não entramos nessa escola mariana, nós acabamos abortando todas as graças que vêm com Cristo nesse Natal. Que Deus nos conceda a graça de cantar com Maria, que Deus fez em nós grandes maravilhas. Amém.